Amém, amém. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo ao meu, seu, o nosso canal Missão Orar e Sem Cessar. Todos os dias o nosso Senhor Jesus nos traz uma palavra agraciada, né, por Ele, nessa tarde maravilhosa. E hoje, nada mais, nada menos, nessa quinta-feira maravilhosa, o Senhor vem trazendo umas palavras para mim e para o teu coração. Uma palavra de reflexão, um tempo onde nós vamos tirar aí um tempo, né, de adoração e refletir junto com o Pai Celestial. Eu já te convido você a abrir a Bíblia de vocês lá no livro de João, capítulo 15. Pois nós vamos destrechar o capítulo 15 do livro de João. Evangelho de João, amém? Onde o nosso Senhor Jesus vai falar tremendamente ao meu e ao seu coração. Deseja bem-vindo, a paz e a graça seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus abençoe vocês, em glória a Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Paz e graça, Moisão. Vós já estáis limpos pela palavra a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Dá muito frutos. Porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam fogo ardente. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia! Como o Pai me amou, também eu vos amei, vós, e permanecerei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Permaneço. Sabe o que faz? O servo não sabe o que faz. Mas tenho chamados, porque tudo quanto ouvi, o meu Pai conhecer. Aleluia. Vou só dar uma viradinha aqui para ver se fica melhor, para parar de cair, né? Aleluia, glória a Deus. E ele diz mais assim a palavra do Senhor: não me conhecestes vós a mim, mas eu vos conheci a vós, e vós nomeei, para que vades e deis fruto, e vossos frutos permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós, me odeiam a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque nós sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é o que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor? Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós, e guardarão a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, por não conhecer aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpas do meu pecado, aqueles que têm pecado, mas agora e meu Pai, mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na lei: odiarão-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis,
pois estivestes comigo desde o princípio. Aleluia. Glória a Deus. Esta é uma palavra agraciada do Senhor. O Senhor vem falar de nós, para nós, da videira verdadeira. E ele diz assim bem claro, quem é a videira verdadeira? O Senhor usa esse exemplo conhecido, meus queridos, dos judeus para explicar de maneira simples o sentido da videira. Lá em Atos, a nação de Israel era considerada a videira de Deus, escolhida para dar frutos a ele. Salmo 80, versículo 8, e Isaías, capítulo 5, versículo 7. Mas, embora frutificasse em alguns momentos, em outras falhava terrivelmente. Agora, na nova aliança, o Messias designa a si mesmo como a videira verdadeira, entende? De Deus, a fonte de toda força, vitalidade. As varas, os ramos, representam as pessoas que, para se manterem vivas e férteis espiritualmente, precisam permanecer ligadas ao tronco da videira. E o Altíssimo é o dono da vinha. O agricultor que limpa e poda os ramos para darem muitos frutos, quando secam, eles removem a fim de destiná-lo ao fogo, entende? E ele fala, vós estáis limpo. Vós estáis limpo. A excelência da palavra pode ser vista, meus queridos, na amplitude de suas funções. Isso é, com a palavra o Altíssimo era a alma. Com a palavra, o Altíssimo ara a alma dos homens e lança a semente, aduba e poda. Assim, em toda a caminhada cristã, somos exortados pelo ensino das Escrituras. Em alguns momentos, a palavra avivará a fé, e em outra, promoverá o temor, a boa consciência e a purificação do interior. O ser humano consegue, meus queridos e minhas queridas amadas. Boa tarde, Li. Paz e graça, minha cunhada linda. O ser humano consegue, meus queridos, limpar o seu corpo físico, mas é incapaz de lavar a sua alma. Porém, quando aplica a palavra de Deus em sua vida, torna-se profundamente limpo. Permanecer em comunhão com o Senhor Jesus garante a razão, entende? Garante a razão da nossa existência. Produzir frutos, um ramo não pode ter vida longe do tronco e, consequentemente, não pode frutificar. Assim, se ele perder a função para a qual foi criado, torna-se inapropriado para qualquer outro fim, servindo apenas de combustível para o fogo. O Senhor Jesus é a videira, entende? Se entristece e sofre ao perder um ramo, mas continua onipotente, inabalável, sem ele. Em contrapartida, o que é o frágil ramo sem a videira? Deus sem o homem continua sendo Deus. E nós, sem Deus, o que somos? O que somos? E sem render-se totalmente a Ele, entregar a Deus a liberdade que nos foi concedida na criação, para voluntariamente fazer aquilo que lhe agrada, é abrir mão das nossas vontades, meus queridos, e das nossas opiniões, para fazer a vontade divina. O Senhor não procura e não se impressiona com conhecimento bíblico. Eloquência é muito menos aparência religiosidade.
E ele muito menos se aparenta de religiosidade. Mas tem prazer, sinceridade na obediência e na atitude da fé. Pode parecer exagerado ou exagero o Senhor Jesus declarar que o homem não pode fazer nada sem ele. Principalmente quando observamos as pessoas correrem de um lado para o outro. Tantas atividades. Mas um segredo valioso é revelado nessa palavra. Na verdade, meus queridos, eles, principalmente quando observamos as pessoas correrem de um lado para o outro, nós observamos que mais um cede um lado para o outro. E essas atividades, muito das vezes, nos traz um grande segredo valioso de revelado, sim, sobre a palavra, que é mostrar que mesmo que alguém construa uma vida inteira, mesmo que eu e você construam uma vida inteira sobre o próprio esforço, sem a presença de Deus, tudo passará de ilusão. Pois somente nele podemos nos apoiar e extrair forças para vivermos seguro. Com viticultor, o pai sabe exatamente a quantidade de sol e de chuva e o momento ideal que pode e deve ser feito nos ramos. Em palavras simples, receber a disciplina. Receber a disciplina divina pode ser um processo doloroso para um cristão, mas traz proveito eterno, meus queridos. A correção do autismo tem a finalidade de reparar os esfriamentos, o esfriamento da fé e promover arrependimento do pecado para que a pessoa volte o tempo para o seu caminho. Porém, aqueles que rejeitam a repreensão de Deus para viver do próprio jeito, perde o privilégio de estar ligado a Ele. Com isso, deixa de receber alimentos que sustentarão espiritualmente e ainda se coloca na rota do inferno. Muitas pessoas veem nesses versículos uma segurança de que receberão tudo o que pedirem em suas orações. Porém, não se atentam que para terem a resposta do céu, precisam conhecer o grande segredo revelado nesta passagem. Guarda as palavras do Senhor Jesus quando a sua palavra permanece em uma pessoa e Ele próprio que permanece em sua vida. Por isso, há uma garantia de resposta. É motivo de glória para o Altíssimo ter filhos fortes, carregados de frutos, ou seja, de obras, o homem como amor, fé, fidelidade e humildade, o cuidado exclusivo e pessoas que o Senhor Jesus devota a cada um dos seus escolhidos, tem um objetivo: torná-los frutíferos em todas as áreas da sua vida. E não secos como uma planta artificial que tem beleza, mas não tem vida. Afinal, a excelência da fé do justo é manifesta por meio dos muitos frutos que ele produz, ou que ela produz. Deus tem motivos para desejar frutos, estabelecê-los como critérios a quem desejar. Se seu discípulo são os frutos do justo que alimentam os famintos espirituais, isso é
Assim como um bom fruto não fica preso à árvore para apodrecer, mas alimenta alguém, nenhuma boa obra do nascido de Deus permanece só. Aleluia! Para ele, além de nutrir os frutos, trazem dentro de si sementes que contêm a capacidade de gerar vidas. Em outras palavras, geram bons testemunhos, conversões e a testificação dos ensinamentos sagrados. Por isso, são tão aprazíveis ao Altíssimo. Portanto, você quer saber se realmente é de Deus? Veja seus frutos, pois eles vão provar da forma incontestável se a sua fé é genuína ou não. Só pelos teus frutos você vai perceber se há uma fé genuína em Cristo Jesus. A vida é de obediência. A palavra exige renúncia pessoal, mas está longe de ser monótona e penosa. Está longe de ser monótona e penosa. Pelo contrário, estar constantemente ligado à videira produz muitos benefícios. Entre eles, alegria permanente e completa. Essa é a diferença, meus queridos e minhas queridas amadas. Essa é a diferença da alegria humana com que precisa ser abastecida, a alegria humana que precisa ser abastecida diariamente com conquistas e prazeres porque é momentâneo e insatisfatório. Muitas pessoas medem o amor de Deus pela circunstância em que vive. Assim concluem que quando tudo vai bem é porque são amadas por eles, né? Mas quando tudo vai mal é porque foram esquecidas por Jesus. No entanto, não devemos usar situações inerentes, vida como regra para avaliar o amor divino, não. Não há nenhuma prova de amor mais valiosa que está entregar a própria vida por nós. O Senhor Jesus sofreu as mais terríveis dores e morreu em nosso lugar. Grandeza das suas atitudes são provas definitivas, meus queridos amados, do seu imenso amor e da sua bondade. O sacrifício do Senhor Jesus se estabelece de forma eficaz na vida daqueles que guardam, sabe, os seus mandamentos. Para Deus, nada testa mais o ser humano que ser contrariado em suas vontades e opiniões. Por outro lado, nada comprova mais a confiança do homem que obedece a sua palavra, mais a confiança, né, do homem que obedece obedece, né, a peões da fé, que tem o Senhor como seu amigo íntimo. Aleluia. Não há coisa mais maravilhosa de quando você é amigo de Deus. Quando você verdadeiramente confia, sabe? E dedica, e se submete às vontades e a obedecer à palavra de Deus. E ele diz mais para mim e para você. Ele diz ainda assim, sabe aqui ainda? Ele diz assim, olha, portanto, é a palavra de Deus isso. Tem o Senhor, né, com a mim. Contudo, há aqueles que colocam na posição de inimigo de Deus. E é muito triste quando as pessoas se colocam nessa posição, sabe? Ele ama e ensina. Olha só o que ele diz, pois anda em guerra contra a sua vontade e são hostes as que ele ama e ensina. Lá em Tiago 4, versículo 4 diz isso.
Esses inimigos prejudicam a si mesmo, porque nada podem fazer contra o Senhor. Não há quem o confronte deliberadamente e permaneça bem. Não tem como, né? A hierarquia social da época do Senhor Jesus é mencionada para evitar a diferença entre servos e amigos. Enquanto o servo tem relacionamento limitado com o seu senhor, porque é servo, o amigo não, ele desfruta da intimidade, a ponta de conhecer seus segredos e projetos. Abraão e Moisés foram chamados de amigo do Altíssimo. Êxodo 33:11, Isaías 41:8. O que caracterizou essa amizade foi o fato de o Senhor lhe revelar seus mais profundos pensamentos. A escolha dos discípulos se originou primeiro no propósito divino. Foi o Senhor que primeiro amou e elegeu aqueles 12 homens para a salvação, santificação e realização da sua obra. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Porém, cabia a eles acolherem a sua escolha. Isso mostra que a eleição do Altíssimo não excluiu a capacidade de decisão. Entende? Do ser humano. Servir o Altíssimo é um privilégio dado por ele e não um mérito pessoal. Nós precisamos sempre entender isso. Não é mérito meu nem seu servir a Deus. É um privilégio, sabe? É um privilégio fazer a vontade do Pai, sabe? Ser obediente ao chamado de Deus. E ele diz mais: por isso, os servos não devem se sentir orgulhosos no serviço da sua obra. O propósito divino é ver frutos em seus servos, começando pela obediência à sua palavra, seguindo pelo ganho de almas para o seu reino. O Senhor advertiu sobre o ódio, sobre a perseguição que os discípulos sofreriam. E tudo isso é fato. Começou logo após o Pentecostes. Do mesmo modo, acontece hoje, mas refletidamente, muitos ao se converterem, ignoram a alerta do Salvador e passam a esperar gratidão, reconhecimento, generosidade, né, das pessoas. Principalmente quando nós estamos na frente da igreja, em lugares de líderes, sabe? Parece que a vaidade faz com que a gente queira ser visto, sabe? Com pessoas que merecem ter reconhecimento, pessoas que merecem, que esperam por gratidão, pessoas que esperam por um reconhecimento, por generosidade. Quando eu e você estivermos esperando isso, nós somos orgulhosos, presunçosos, estamos com o coração longe de Deus. Porque a própria palavra acabou de dizer para mim e para você aqui que não é mérito meu nem seu. Que isso aqui não tem merecimento nenhum. Nós fazemos por privilégio, por amor a Deus e não por meras informalidade, por querer estar em destaque, ser sempre reconhecido, sempre elogiado. Quem procura demais elogio é porque está com o coração na pura vaidade. O nosso papel é de servir, não é de ser servido. O nosso papel é de ir, de pregar o evangelho do Senhor e não de receber méritos sobre essa pregação. O nosso papel é de falar, proclamar o evangelho do Senhor, levar almas para Jesus. Pessoas que não conhecem a Deus, a conhecer esse Deus e não querer vanglória. Dizer, eu levei tantas pessoas para Jesus. Eu orei e curei tantas pessoas. Não, isso aí é vaidade, isso é coisa da carne, isso é coisa do ser humano. Isso é profano. Isso até os publicanos faziam nas ruas. Diz a palavra do Senhor. O
que você fizer com a mão direita, a esquerda não deve saber. Porque não é para sua vanglória, não é para ficar aí gritando para todos os cantos. Mas sim para que você faça se concretizar o evangelho do Senhor. Você precisa buscar entendimento. Você precisa ser filho do Altíssimo. Você precisa verdadeiro estar livre de tudo que é cobiça, de tudo que é avareza, de tudo que é vaidade, de tudo que é da tua carne. Se eu e você, se nós andarmos segundo o evangelho do Senhor, não esperando nenhum obrigado de ninguém, mas cumprindo de fato o legado que o Senhor nos colocou, então assim a gente alcançará esse almejado sucesso. E assim a gente alcançará almas para o Senhor. Assim nós seremos como Pedro, quando ele largou as redes de pescaria para pescar almas para o Senhor. Não é vanglória. Não é vanglória que nós estamos atrás. Nós não estamos atrás de destaque, de sermos reconhecidos, de ter meras informalidades. Não, nós estamos para cumprir de fato o almejado papel que o Senhor nos colocou sobre essa terra. O ide, entende? Nós estamos cumprindo com o legado que o Senhor falou, olha, você vai vir nessa terra, mas o seu legado é esse. É de trazer almas para mim. É de falar do meu amor. Mas você que diminua cada dia mais, para que eu possa crescer e para que as pessoas vejam Cristo em você. Para que as pessoas olhem para você e dizem, olha, esse é o Filho do Altíssimo. Essa é quando tem o Espírito do Altíssimo sobre ela. Porque nela há um brilho, há uma luz, há uma vontade de estar junto, há uma vontade de conhecer esse Deus. Você entende? Mas não é para sua vanglória, não é para minha vanglória, é para testificar a glória do Senhor. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa parar de meras formalidades, de querer sempre ser bajulado, sabe? Muitas pessoas perdem e afasta do caminho do Senhor porque estão procurando por bajulações. Estão querendo ser bajulados, ser reconhecidos. O único que é digno de reconhecimento chama-se Jesus. E não eu e você. Nós somos só meros as pessoas que levam a palavra do Senhor. Nós somos só sabe assim, o intercâmbio. Nós somos só aquela ponte que o Senhor leva para pronunciar o evangelho do Senhor. Mas quem faz a obra é Ele. Eu e você não temos poder nenhum de fazer nenhuma obra. Quem faz é o Pai, que nunca dorme, que nunca cessa teus olhos, que nunca cochila, que está sempre com os olhos dele fintados sobre mim e você. Aleluia. Que nessa tarde você não esqueça dessa palavra. Que nós diminuímos cada dia mais, para que o Senhor cresça sobre nós. E ele diz mais. Ele diz assim pertence a ele. Se você é fiel, não fique espantado, nem desanimado ao passar por essas lutas, pois elas não podem comprometer a sua palavra. Aleluia! Sua alegria, a alma, sua paz, sua alegria, ainda lhe trarão um peso de glória na eternidade, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. O comportamento irrepreensível, fiel e saudável daqueles que são de Deus incomoda o mundo. Claro que incomoda. Por isso, são atacados e odiados por ele. A origem desse ódio é maligno. Por essa razão, somente quem vive dominado pelo diabo manifesta esse sentimento contra os eleitos de Deus. Mas se por um lado o Senhor Jesus avisou sobre as perseguições, por outro assegurou sustento e proteção, aleluia, para que nunca sejamos destruídos. A maior prova de que as pessoas naquela época não conheciam o Altíssimo, embora fossem religiosas demais, é que elas não reconheceram o seu filho. Isso é, elas diziam amar o pai, mas odiavam o filho. Uma vez que desconsideravam os seus ensinamentos, no entanto, não há como fazer distinção entre o pai e o filho, porque ambos são um. Portanto, quem rejeita o filho, automaticamente também rejeita o pai.
Quem conhece o Senhor, com certeza, quem conhece o Senhor Jesus, conhece também o Altíssimo, porque eles são um só. Então, meus queridos, que essa palavra, minhas queridas amadas, caia em terra fértil do meu e do seu coração, aonde que sejais multiplicado a 100 por 1. Que eu e você possamos guardar essa videira verdadeira que é Jesus, o Deus Altíssimo, para que isso caia na terra fértil do meu e do teu coração. Como pode nós, sendo o galho, darmos bons frutos, se nós estivermos longe da árvore frutífera, que é Cristo Jesus? Não se pode sobreexistir, sabe? Não se pode viver um galho que cai de uma árvore, que afasta da presença do Senhor, que sai de forma dos caminhos do Senhor. Para que você seja uma árvore de bons frutos, você precisa ser semeada. Então você precisa estar na árvore, que é a videira, que é Cristo Jesus, para que o Senhor lance os frutos e que nós possamos se tornar árvores frutíferas e multiplicais a 100 por 1. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar alicerçada na palavra de Deus, junto de Abá, e vivendo em obediência, submetendo à vontade de Deus, respeitando, sendo humilde, generoso, manso, doce, íntegro, andando segundo é a vontade do Pai, não praticando nenhuma atrocidade, iniquidade, maldade contra meu próximo, levando a palavra do Senhor aos 4 cantos dessa terra, não esperando por vanglória, não esperando ser reconhecida como destaque, como estrelinha no peito, mas sendo alguém que serviu a Abá. A palavra do Senhor diz que muitos foram chamados de servos, mas ele tem aqueles que são chamados de amigo, e amigos muito mais achegados do que o irmão. Então, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração, deixa Deus falar com você nessa tarde, e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus possa entrar dentro do seu coração. E onde essa palavra no livro de João, capítulo 15, todo, possa cair em terra fértil do teu coração. Aonde que sejais multiplicado a 100 por 1. Foi recitado alguns versículos de algumas passagens também da Bíblia. E que vocês meditem e cominem nela. Mas que vocês guardem o capítulo de João 15 todo no coração de vocês. E que seja como exemplo, seja como ensinamento. A palavra do Senhor diz que nós devemos instruir os nossos filhos, os caminhos que eles devem andar, para quando eles forem jovens, adultos, eles não se perderem da palavra do Senhor. Então instrua a tua casa, instrua o teu ministério, instrua o teu cônjuge, a tua cônjuge, o caminho que eles devem andar. Ande segundo é a vontade do Pai, viva a obra do Senhor, porque o mais o Senhor fará. O Senhor fará. Lembra que eu e você não somos dignos de nada. O único que é digno de honra e glória chama-se Jesus, o Deus conosco. Amém? Que Deus vos abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você e traga-nos a paz. Que Deus nos dê um decorrer de noite aí, de quinta-feira, agraciada por Ele. E que Ele nos fortaleça cada dia, cada manhã. Que Deus venha de contra a nossa casa, cada casa aqui representada. Visite os que estão enfermos. E com as pisaduras dele eu declaro essa tarde, finalizar de tarde, sarados essa enfermidade. Que caia por terra o desengano, a mentira, a soberba, a avareza. Que caia por terra a intriga, a confusão. Que caia por terra toda a maledicência. E que o nosso Deus Todo-Poderoso seja soberano sobre mim e você. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo bem grande no coração de vocês. E até amanhã, se Deus nos permitir, com mais uma palavra de Deus. Quero agradecer minha cunhada linda, maravilhosa, Eliana Guedes. Deus abençoe, paz e a graça ali. Que Deus te abençoe, abençoe sua tarde. Quero agradecer meu esposo lindo, maravilhoso, Joaquim Rafael. A paz e a graça, amorzão. Deus abençoe. Venha com Deus para casa, que Ele te proteja, te direciona cada dia, cada manhã. E que Deus abençoe todos que estão aí nessa live aí que eu não consigo visualizar. E que assim que finalizar eu dou aí uma paz e a graça. E deixo uma palavra agraciada, porque Deus é soberano. Não se esqueça,
A cada dia, cada manhã, o Senhor nos traz uma palavra. E essa palavra com reflexão para mim e para a sua vida. E para toda a nossa família. Amém? Um beijo, a paz e a graça e até amanhã.